Opa, já vi o menino. Eita, dois, captei. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards. Quem tava com saudade, doidão? Olha o vídeo novo. Como vocês estão, doidão? Olha o vídeo de Gzinho007 no YouTube. Que vocês estavam com saudade de Free Fire? O Free Firezinho conhecido como jogo do Gzinho. Nadinha. Pois então, né, galera? Vocês já sabem. Hoje é capa do Gzinho, sem mentira nenhuma. Hoje eu tava superável. Então, fica o vídeo todo. Vocês vão ver Gzinho. Não, só capa, filho. Então já chega deixando o like, né? Comenta, compartilha e se inscreve no canal. Valeu aí muito, galera, por você estar me ajudando nessa trajetória aí. Porque é difícil, cara, trazer vídeo toda vez. Porque nem todo dia é difícil eu fazer também, porque aqui eu faço vídeo, tento fazer um monte de vídeo. Eu Free Fire é mais difícil, ficar aqui, aí ó, dá estravamento aí é bugando toda hora e dá ruim. Pois é, mas de boa, trazendo mais um vídeo de Free Fire, porque eu sei que gosta de Free Fire, doidão. Trazendo aqui, rumo aos 400, se inscreve aí no canal, né, para rumo agora aos 400 inscritos. Graças a Deus tá 300. Se eu me lembro tá 300, né? Neste vídeo eu me lembro que ele tá em 300. Não sei se abaixou. Porque tem gente que não tá assistindo meu canal e tá se inscrevendo. O cara diz que eu sou ruim e depois se desinscreve. Eu sou um menino ruim mesmo, cara. Mas eu sou um menino bom também. Mas de boa, sem esse julgamento. Eita, deu travamento, mas já vi o menino aqui. Olha a hora da curtição é pra vocês. Oi, menina, não tem nada. Eu pensei que tava ali, mas corri pra este lado, corri pra um lado, corri pro outro. Eita, levei balinha aqui. Ah, agora o Gzinho tá lascado. Oi, menina, eita, olha o cabo. Ai, Gzinho apelão. Quem gostou deste capa, doidão? Eu não acreditei. Eita, Ave Maria, tropa. Ave Maria, doido. AWM na minha mão. Olha o videozinho de AWM. AWM na minha mão. É só te colar no chão. E... olha o jeito que eu tô. Pô, hoje eu tô animado, galera. Cara, vocês estão bom, doido? Vocês comentam aí. Vocês estão bom, galera? Eu tô animado demais. Eu tô feliz na minha vida. Tá dando tudo certo, graças a Deus. Ainda bem, graças a Deus. Olha, eu deixei um colete com lá. Eu sou burro. É de boa. Eu tô feliz demais na minha vida, mulher. Vocês estão ligados aí. Opa, já vi menina. Eita, dois, captei. Ai, Jesus apelão. Quem gostou dessa bala aí, doidão? Usar o kitzinho aqui, né? Porque aqui o cara tirou um pouquinho, só um pouquinho de vida. Eu acho. Que arma que ele tava mesmo? Eu acho que ele tava de SCAR. Se eu me lembro desse vídeo aqui, ele tava de SCAR. Rapaz, não é. Olha, ele tava de. Ah, por isso que acertou quase nada. O bichinho tava de famas, coitado. Foi de boa. Eu estou com a minha WM na minha mão de leves. Vou para este lado com o outro. E quem gostou da balinha, deixa o like, filho de Cristo. Pronto, já foi uma killzinha, ou duas killzinhas foda, né? Quem gostou por enquanto, ó. O vídeo é bom, cara. Assiste meu vídeo todinho, doido. Eu estou avisando, vai dar, vocês vão achar bom. Ou vocês vão até chegar aqui, ó. Eu vou me inscrever nesse canal do Gzinho aqui, porque o Gzinho é foda. Aí quem gostou desse lookzão aqui doidão que eu fiz. Oxe, sapato angelical. Eu achei angelical. Eu consegui aquele bagulho lá. Não, nem prestei atenção se é angelical, alguma coisa de jeito. O bonezinho para trás. Peitoral. E essa calça aí que eu não sei nem onde eu arrumei. Eu do lixão do Free Fire. Opa, o gelinho. A escasinha, moço. Eu pra um lado, correi pro outro. Opa, spa. Eita, ei, já viu o menino ali? Hora da curtição de novo. Oi, menino ali. Eita, mostra a cara. Ai, vai mostrar não? Hein? Só mostra a cara de tu leva. Ou eu não? Rapaz, o cara não vai mostrar não. Ah, aí tá de tiração. Ah, vou jogar essa granada, pera aí. Eita, esqueci de pular. Errei o botão de pular. A granada foi lá embaixo. Ah, sacanagem. Eu não vou rushar porque eu não quero gastar meu gel, pô. Que já pode ter saído. Eu não sou besta, eu vou ficar ó, mirando o bichinho ali, ele não foi, né? Foi pronto, beleza, corri pra esse lado, corri pro outro. Eu vou subir essas escadinhas aqui, certeza que ele vai estar aqui em cima já. Cadê o menino? Opa, já vi o menino ali. Eita, quase eu ia levando também. Cadê o menino? Olha, tá tirando. Eita, errei. Ah, lesado eu sou.
Corro pra um lado, corro pro outro. Eu vou me vingar desse menino. Esse menino me deu nem uma bala, mas eu vou me vingar dele. Eu sou o menino vingador. Eu sou menino bom, eu sou menino bom pra jogar. Corro pra um lado, não ri o menino aqui não. Cadê esse menino? Tá na direita e nem tá na esquerda. Que porra é essa? Vou correr aqui pra esquerda, já vi bala pra colar, já vi um carro batendo a colar. Eita, o carro ali que se quebrou todinho. Cadê esse menino? Continua atirando lá, cadê esse menino? Ele tá dentro daquela casa, será? Rapaz, é do Harry Potter, é do Harry Potter. Eita, Harry Potter. Corro pra um lado, corro pro outro. Vou descer essa escadinha aqui com tudo. Se ele me der bala, pá, pouco já na cara dele. Vou pra esse lado. Eita, já. Ai, a criança já morreu aqui, olha. Será quem era? Será que era? Tava olhando? Não sei. Ou pra este lado, corro pro outro. Rapaz, cadê esse menino, filho de Cristo? Cadê tu? Aparece, filho de Cristo. Corro pra um lado, corro pro outro. Eu só falo que corro pra um lado e corro pro outro. Pisando aqui na grama. Eita, o menino voou. Arrombado. Deixou. Cadê minha kill, troço? Aí, aí, cadê? Ah, nada. Eu pensei que eu ia dar uma 150 do nada. Cadê esse menino? Não, apareceu. Ei, já viu o menino acolá. Desce as escadas com tudo. Esse aqui é Gzinho roxador. Eita, já passou por mim. Pega aí, pega aí. Eita! Não, não foi capa, não foi ser Gzinho apelão, não. Ah, Gzinho ruim. Ah, troço, cara. É pra ter sido capa, filho de Cristo. Não foi capa, não. Ele tava sem colete, não subiu capa ligeiro. Aí só foi no coletezinho. Ó, o carro aí, ó. Porra, porra. Ele subiu esse morro aí que a rua aí. Tá, porra. Corro pra um lado, corro pro outro. Não vi ninguém aí. Será que ele tá no Harry Potter? Ele não tá no Harry Potter que eu não escutei passo. Rapaz. Eita, porra. Cadê esse menino? Será que ele tá por aqui? Não está. Eu não sei se eu subo ali. Eu vou subir não, doido. Eu posso levar a capa? Eu posso. Então, não vou não. Eita, então, se ele não tá aqui, eu vou caçar. Ei, se tem mais gente aqui. Eu sou menino ruxador. Eu acho que tem gente aqui em Coque. Eu pressenti. O menino tá aqui embaixo. Vou correr pra este lado aqui. Certeza que vai ter gente pro outro lado. Aí quando diz assim, Gezinho não é ruxador não. Gezinho não é ruxador. Olha eu, cara. Olha eu. Eu faço ensinar pra vocês, cara. Eu sou um menino bom. Eu sou um menino bom pra jogar. Ah, ora, confia. Confia. Deixa eu olhar pra você no ranquear. Ei, já viu, menino? Eita, errei. Ó, esse aqui não valeu, não. Escopar, ó. Oi, menino. Aparecer? Aparece. Eita. Ah, tava mirando a cabeça, cara. Ele passou ligeiro. Olhei pra menina aqui, vai errar. Eita, passou ligeiro. Bota gel. Pronto, defendi as balinhas. Olhei pra chat. Tirei um daninho, passa pra um lado, corre pro outro. Sempre agilidade. Eita, capa. Galera, vocês têm que aprender essa coisa, cara. Vocês têm que se movimentar nesse mapa. O botão C é pra correr, é pra tu correr pra um lado e atirar nele de novo, filho de Cristo. Aprende isso. Quando tu aprender isso, tu vai ser o melhor jogador do mundo. Eu não sou, mas... Eu penso que eu sou bom. Eu sou menino ruim. Mas eu penso que eu sou bom. Porque se eu não disser que eu sou ruim, aí eu fico pior. Se eu disser que eu tô bom, aí eu tento melhorar ainda mais. Os outros dizem que eu sou ruim. E agora como é que eu tô? Eu tô matando esse no X1 dos cria, cara. E nadinha, nunca mais fui X1 dos cria. Será que ainda existe X1 dos cria? Nem sei mais, nunca mais joguei. Eita, já vi o melhor coletinho ali. Eita, porra, agora sim. Ah, o coletão 4, filho de Cristo. O coletão 4. Ó, o gringo já matou um ali. Eu vou matar este gringo, este vagabundo. Ai, gringo vagabundo. Já 4 killzinhos na mão do Gzinho. Galera, eu tô dizendo, ó. Eu tô dizendo, vocês já estão até assim. Ah, Gzinho é bom. Esse cara joga demais, doido. Tu é doido, eu vou me inscrever aqui porque eu não quero perder outro vídeo dele, não. Nem que seja qualquer jogo. Ele faz graça aí. Que tem tanto que assiste, diz assim, ô, vídeo legal. Que vídeo bacana, gente. Ô, já viu um melhor colete ali. Eita, porra. Vamos lá, doidão. Ué. Aí o cara diz assim, ah, o vídeo é bom, doido. Já tem um bocado de gente disse isso. Se inscreveu, chega... Do nada eu tava com 100 inscritos, bati em 2 semanas, eu acho, 200 inscritos. Do nada aí foi pra... Aí, 200 inscritos mais 100, viu? É isso aí. Aí deu 300. Por enquanto, que eu me lembro, tá 300. Não sei se abaixou por enquanto que eu fiz isso aí. Mas de boa, tô nem aí não. É vida que segue. Continuar aqui, rumo aos... Eu nem conto 400 não, eu conto é 1000 logo. Eu quero que chegue aqui em 1000. Vou chegar assim com... Ei, já viu o menino aí? Tei! Ai! Eu matei. Coitado, tava paradão. Será que tinha caído da internet? Rapaz... eu não sei se eu lutio, cara. Eu não gosto de entrar em gás, não. Mas eu vou lá. Aí se ele tiver um gelinho, eu vou pensar assim. Rapaz, se ele tiver um gelinho, eu vou tá bom, ele vai tá ruim, porque perdeu ponto. Perder ponto eu acho que não perde, não. Sei lá. Opa, um gelinho.
O que foi que eu disse? Eu sou um menino bom, doido. Eu adivinho as coisas. Pegar aqui minhas coisinhas, eu tô com 8 kitzinho, é 9. Eu não vou melhorar meu colete porque meu colete tá blindado. Vou melhorar o quê? Aí pronto, de boa. Usei meu kit, eu botei o gel na mão de boa, de plena, 5 killzinhos. AWM, moço, a WM é dos deuses, doido. É a WM, mão do Gzinho. É meio que dá um lança-granada na mão do eu gato. Eu gosto de falar do eu gato demais, doido. Eu gato, vocês já viram o nome do meu panda? É eu gato, doido. Eu sou fã demais deste cara, né? O cara, além de fazer eu achar graça. E vocês também, né? Que eu sei que alguns assistem aí, a maioria. O cara joga bem, daí. É por isso, combinação perfeita. É isso que eu queria nos meus vídeos. Fazer uma gameplay bonitona e narrar pra vocês aqui do melhor jeito possível. É bom demais, daí. Pra vocês, assim, até dá vontade de assistir, não dá não? Quem vocês sabem, né? Que na memória assiste o canal do El Gato. Quem não tem vontade de assistir o vídeo todo, na memória acaba de tanto assunto que ele tem. Cê é louco, doido. Quando eu estiver jogando, o tanto que o gato joga e narrando, tá aí, eu narro até. Eu sei que sabe, né? Eu sei que assiste, eu não sei muito bem, não. Eu acho minha narrativa ruim, por enquanto. Eu tento melhorar o máximo possível, gravar aqui, tipo, pra ser. Por enquanto, eu sou doido, menino lesado. Eu tô carregando e tô fazendo um vídeo, narrando aqui pra vocês. Eu sou menino lesado, mas é de boa. Eu tô aqui correndo pra um lado, correndo pro outro. Esses meninos, cadê os meninozinhos? Ah, meninozinho do papai. Eu já vi o menino. Oh, um gelinho ali, ó. Eita, eu vou subir aqui de boa. Ó, o gelinho lá, ó. Que vocês estão vendo. Ó, o menino lá. Agora sim. Ah, aparece a cabecinha. Tem! Ai, Jesus apelão. 2 capas já, viu? Ó, os meninos tão parados, mas eles estavam agachando levantando. Vocês riram, né? Ó, não vai dizer que foi de mim, não. O Gzinho, ai, Gzinho tá matando um cara parado. Ora, parado. Eita, já viu o menino ali? Calma aí que eu vou. Eu não paro, só faço kill toda hora. Toda hora. Esse menino é ruxador demais. Ai, Jesus apelando. Não quero ver ele na guia. Não quero ver ele em campeonato, não, que eu morro. Eita. Eu falando em terceira pessoa. Eita, já vi o menino ali. Pato gel. Cadê? Ruxa, Eita, Jesus apelão. Ai, Jesus, não deixou nem eu sair do gás. Rapaz, não deixou nem eu sair do gás. Levou 2 capão. Aqui é Jesus capudão. Aqui é Jesus joga demais, doido. 7 killzinhos na mão do papai. Ai, Jesus apelão. Ai. Oh, essa aí foi bonita. De raiz só. Tu é doido. Eu queria ter feito um capa de WM. WM é difícil. Aí eu não fiz, não. Mas de boa, corro pra um lado, corro pro outro. O gato tá lá fora, o gato. Vem cá, o gato. Ih! É o meu gatinho, pra quem não entendeu. Eu já falei no vídeo. Olha lá ele. Só foi eu chamar. Fazer igual a subir. Aí de boa. Ah, bicho que eu falo. Corro pra um lado, ou um bipodezinho, mas um bipode eu não quero não. Já tô de 43. Corro pra um lado, corro pro outro. MP40 com a WM. Ela tem uma fusão que mata todo mundo, doido. É tele zaga toda hora. É de boa. Usar o melhor. Opa, peguei. Vou pegar esse bagulho ali que eu não sei pra que isso é, mas eu peguei. Corro pra um lado, corro pro outro. A safe fechou. Eita, marquei a safe ali de boa. Vou chegar lá naquela safe zoadona. Eu é doido. Olha, galera, eu só odeio no meu celular aqui, ficar aqui, gravador, doido. Eu uso, tá aqui, eu não tô patrocinando nem nada, porque eu não tô ganhando bosta nenhuma nessa porra. Mas do recorde, logo está. Pronto. Do recorde, o travamento. Opa, silenciadorzinho na WM. Aí, ó. Do recorde na WM. Aí dentro do recorde aqui, ele trava pra caralho. Deixa meu celular travando, que é o Moto G6 Play. Eita, pera aí, já eu falo aí que tem menino aqui. Cadê esse menino? Eita, buguei aqui. Tô travando. Já vi o menino aqui, correu pra um lado, de boa. Já vi a setinha mostrou pra esse lado. Cadê a setinha? Sumiu. Eita, cadê a setinha? Eu tô perdido. Esse menino tá aqui? Não tá. Eita, tá lá em cima já. Ele transportou. Qual foi essa? É minha internet ou aplicativo, sei lá. Eita, aí, ó, o celular travou, cara. O celular travou, eu perdi a partida. Aí, ó, vocês viram? O botão tá travado. Isso aí, por isso que eu tava falando do recorde. Do recorde, pra quem tem o Moto G6 Play, não grava nele não, por favor. Vocês vão perder, certeza. Mas é isso aí, é nóis, galera. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e fui. Olha, 7 kills, moço. E fui, falou.